Bem, vou começar pelos pecadinhos, mas mais fáceis. Isto não vai levar mais de um minuto. Bem, como o Dr. Jorge sabe, sempre fiquei um bocado com dificuldades em perceber bem como é que funcionam os nomes, os vossos nomes. Peço desculpa, nós temos o nome, um apelido, é muito fácil, depois o apelido em frente e o nome em seguida. E a nossa bibliografia já está feita. Mas às vezes, na maior parte dos nomes, aparece corretamente segundo o seu critério. Pode colocar a última política. Tem que ser coerente. E às vezes não foi coerente, é só isso que eu digo. Não há... O critério é do Sr. Professor Jorge Leite, sem o qual não teria saído daquilo, mas às vezes fui eu quem fez erros. Mas pronto, foi os nomes portugueses e os espanhóis, pronto, sempre foram um bocado complicados para mim. Eu que não tenho grandes desculpas. É um aspecto pormenor. Sim, eu também tenho Ínsula Ibérica, sei muito bem. Mas os italianos chamam ibéricos os espanhóis e lusófonos os portugueses. Se calhar foi esta. Está bem, mas só estava a referir só aos espanhóis. Sim, não, sei que foi assim, né? A nossa língua utiliza, refere-se mais aos espanhóis como ibéricos. Pronto, acho que o pormenor foi assim. Coisinha. Agora. Passando no que diz respeito aos pecados graves. Sinceramente não tenho, são erros, eu acho que não tenho grande, seria patético tentar encontrar desculpas que não merecem estar aqui nesta sala. No que diz respeito ao artigo 29, muito simplesmente a razão, não é uma desculpa, é a sua explicação do que é que aconteceu. Não percebi bem o que é que queria dizer nomeadamente. Muito simplesmente, se tivesse tido escrito, por exemplo, teria percebido muito bem. Mas pronto, tinha toda a obrigação, evidentemente, de esclarecer cada single palavra, tanto mais do artigo que está a falar do assunto da minha tese. Portanto, foi um erro. É verdade também que eu escrevi esta tese ao longo de 6 anos e escrevi claramente, quando estava no país, escrevia aquela parte maior, aquela substância, o conteúdo maior relativo àquele país. No ano 2009 já não estava cá, já tinha regressado à Itália. Admito ter feito uma análise, evidentemente, não há nada mais para dizer que é superficial do novo código. É verdade também que não houve muita doutrina, eu só tenho aqui relativamente à mudança, o manual da doutora Rosário Paranamário. Portanto, também não houve muitos autores que nos sugeriram o facto de, nomeadamente, ter significado diferente do que eu achava. Mas eu estou a perceber. Pronto, não é desculpa. Subjetivamente estou a perceber. Nomeadamente em italiano, aquelas palavras que são os false friends. Parecem ter um significado quase igual na própria língua e depois realmente não tem aquele significado. Portanto, uma análise superficial do novo artigo disse que, enfim, os grandes aspectos, as grandes mudanças do Código de 2009 não afetavam realmente tanto o artigo, que realmente depois, com uma leitura mais cuidadosa, acaba por uma diferença bastante relevante, uma certa relevância. Embora, deixem-me só acrescentar, não é só a questão do nomeadamente, mesmo aquela, e essa era talvez mais visível, aquela norma que estabelecia constitui discriminação do assédio a candidato a emprego ou trabalhador, também desapareceu. Havia vários elementos, mesmo numa primeira leitura mais distanciada, já nos dava em Portugal, estava a trabalhar nos elementos todos. Era meu dever, evidentemente, verificar qualquer modificação do Código de Trabalho, tanto como no francês, no inglês, de qualquer legislação. Admito que depois, no final, também ter estado um bocado cansado e pronto, estão todas as mas isto não é desculpa. Claro, eu sei que tens que lidar com diversos ordenamentos. Eu procuro colocar um papel, também há poucos anos também estava aí desse lado, pelo menos aqui o ordenamento italiano e português teria que dominar de forma verdadeira. Os outros talvez pudesse ser o português é o
a jogar, não é? Sim. Não há nenhuma dúvida. Eu acho que também o artigo 24 podia aplicar-se via analógica também em outros casos, portanto, a diferença do ponto de vista concreto pode não ter sido tão evidente, tão forte, tão grande, mas pronto, do ponto de vista teórico acho que não posso dizer muito mais do que já disse. Portanto, foi um erro e devido a uma análise um bocado superficial que eu fiz no final da tese. Pronto, agora, evidentemente, a norma do artigo 29 aplica-se não só aos casos de assédio discriminatório, também antes, com o artigo 24, acho que não havia qualquer problema em Portugal a sancionar o assédio moral não discriminatório. Ainda mais agora, é mais evidente, é claro que o assédio discriminatório é só um dos tipos de assédio moral que podem ser sancionados. Pois, antes também se chegaria lá, mas era mais difícil, não é? Agora é fácil. Agora aplica-se a qualquer caso de assédio moral, tanto discriminatório quanto de qualquer outro tipo. Também, sim, acho que um dos pontos mais importantes na minha tese é o facto a importância de distinguir bem, dividir bem as moléstias sexuais, os atos discriminatórios e o assédio moral, porque nem sempre, pelo que eu vi, pelo menos do que eu li nas revistas, nunca vi, ou quase nunca vi, casos de assédio moral discriminatório. Isto é, pode haver, claro, pode ser umas razões, tratar de uma forma discriminatória do trabalhador, mas não por isso tão simplesmente automático. Estamos de acordo aí, por isso é que é importante, apesar de tudo, esta clarificação. Certeza que a modifica que fez, que introduziu o Código do Trabalho de 2009, é uma modifica que eu compartilho completamente. Eu acho que é uma melhoria do novo Código do Trabalho português. Portanto, não há dúvidas. Eu acho que deve ter sido separado, as diferentes figuras devem ser separadas, claramente, porque senão pode haver umas incompreensões, umas dificuldades em limitar a figura do assédio, tanto com os atos discriminatórios, tanto com as condutas discriminatórias, quanto com as moléstias sexuais. Também são figuras diferentes, como o senhor doutor referiu na sua introdução. Embora sejam, lá está, a nossa lei também parece tratá-las, se calhar, de forma demasiado aproximada, não é? Sim, afinal afeta aquela parte que provoca danos parecidos, podem lesar os mesmos a integridade psicofísica do trabalhador, mas os efeitos não são. O facto dos atos provocarem os efeitos comuns não quer dizer que os factos e os comportamentos sejam os mesmos. Portanto, é bom distinguir as fattispecie e depois dizer, pronto, provocam os mesmos danos, podem provocar os mesmos danos, mas eu acho que é bom distinguir bem uma figura do outro, que fica bem esclarecido a nível da legislação. Isto é. Olha, outras questões, se entender? Sim, claro. A segunda acho que já respondi à sua segunda questão, que era a relação entre assédio moral e assédio sexual. Eu sei que sim. Sim, a relação entre a flexibilidade ou a facilidade do despedimento do assédio moral. É verdade que eu levantei a questão no início da tese e depois cheguei a umas conclusões assim, um bocado rápidas. A razão foi esta. No final, eu acho que não se pode saber com certeza, como o Sr. Doutor referiu, as estatísticas se devem ter em conta de uma maneira, na máxima, mas pronto, não se pode afirmar que no Reino Unido há menos ou mais ou igual mobbing, assédio moral como nos outros países. Portanto, eu cheguei do ponto de vista teórico, deveria ser assim. Se é verdade que o assédio moral
visa expulsar o trabalhador da empresa, quanto mais fácil despedir, quanto menos necessário seria levar a cabo práticas de mobbing. Mas é também verdade que os dados, e também na Itália, na minha experiência de advogado, como na Itália a tutela contra o despedimento ilícito é diferente nas empresas que têm mais de 15 trabalhadores e aquelas que têm menos de 15, portanto o sistema de tutela nas empresas com menos de 15 trabalhadores é mais ou menos parecida com o caso inglês. A minha experiência prática como advogado refere que não há nenhuma diferença entre empresas grandes e entre empresas pequenas. Portanto, a impressão é que o mobbing não tem nenhuma relação específica com a facilidade do despedimento. Eu acho, mas é verdade que pronto, os dados são empíricos, não se pode chegar a uma conclusão certa. Portanto, pensar... Isso também já referiu o Dr. José João. Sim, pois. Mais o tratamento desse ano. Sim, a sua última questão que colocou foi relativamente à responsabilidade do empregador. Foi uma parte muito complicada, a questão da responsabilidade, da obrigação de segurança e a responsabilidade do empregador é uma questão difícil e complicada. A jurisprudência e a doutrina nos diferentes países chegam a conclusões bastante diferentes. Eu orientei-me, aquela que eu gostei mais foi a jurisprudência francesa, que aponta por uma obrigação de resultado no caso de assédio moral. Portanto, o empregador deve fazer prova de ter cumprido a sua obrigação, no sentido de garantir ter tirado qualquer risco possível na execução do trabalho, da prestação do trabalho ao trabalhador. Se não fazer, o empregador fica responsável para todos os danos sofridos pelo trabalhador. Também no caso de mobbing horizontal, esta é a jurisprudência italiana que diz que faz parte da obrigação de segurança do empregador, assim chamada culpa vigilando, isto é, faz parte da obrigação do empregador vigilar, não é só não fazer atos de mobbing ou de outros comportamentos que possam lesar o trabalhador, mas também tem a obrigação de vigilar, de vigilância sobre tudo o que acontece na empresa. Portanto, é responsável também de coisas que não saiba, mas que deveria saber. Claro, se calhar pode haver casos em que seja difícil afirmar que ele devia saber que o trabalhador age superior hierárquico, praticou esta, sobretudo nas grandes empresas, o Paulo refere isso, nas empresas grandes, muitas vezes não é fácil, se calhar, sabermos exatamente até onde é que é exigível ao trabalhador que saiba em todas as coisas, até pela variedade de condutas que podem ligar o assédio, não é? Pode ser muito mínimas, pois se o trabalhador é associado nessas circunstâncias, vai resolver o contrato com justa causa, invoca do empregador uma indenização, o empregador diz que não tinha conhecimento, nem tinha possibilidade de ter conhecimento, nunca ninguém disse, nem o trabalhador denunciou a situação. Enfim, há, de facto, são situações até muito interessantes, se calhar na prática não se verificam muitas vezes, e que eu acho que discutem em grande parte da sua tese. Eu acho que também é assim. Eu gostei de uma boa parte dessa discussão. O que me impressionou mais no desenvolvimento da sua tese foi que, antes de chegar a esse plano de discussão, nós temos que mostrar solidez na base, não é? A base é